Olá, sejam bem-vindos a mais uma live aqui direto de Tampa. Entrei aqui ao vivo do nada, por quê? Porque eu quero conversar com vocês, né? Quando eu tô aqui e hoje ainda por cima vim sozinha, o Jonas ficou, até o Jonas ficou lá com meu marido, então agora a gente tem tempo para conversar um pouquinho melhor. Eu prometi para vocês falar um pouquinho mais sobre a história de Esaú e Jacó. O que essa história de Esaú e Jacó na Bíblia tem a ver, por exemplo, comigo, com você e com a nossa maternidade também. Então, fica por aí que a gente vai falar um pouquinho sobre Esaú e Jacó. Eu postei na semana passada nos stories. Eu vou fixar aqui o tema da live, peraí. Eu postei semana passada nos meus stories um pouquinho assim do resumo de como a gente pode entender essa história. E muita gente me mandou assim: Lu, continua falando sobre isso, porque já abriu meus olhos para um entendimento que eu não tinha sobre essa história da Bíblia. Como assim? Eu não tinha pensado nisso antes, né? Então, essa é a questão, né? Quando a gente começa a entender que se a Bíblia é a palavra de Deus, ela tem muito a nos ensinar. E a nos ensinar dentro da nossa própria vocação, cada uma de nós. Eu não sou mãe, eu sou pai, Toda a palavra de Deus fala conosco diretamente, né? No caso, hoje, eu vou falar essa história focada um pouquinho mais também na nossa maternidade, porque, claro, é uma das minhas vocações, né? Do meu exercício diário aqui com vocês e também na minha vida pessoal. Mas tudo que eu vou falar aqui é você mesmo que às vezes não está vivendo a maternidade ainda, ou por algum motivo acha que isso não é importante, você vai se surpreender. Então fica por aí e vamos começar a falar sobre isso. Esaú e Jacó. Gente, Esaú e Jacó, quando eu era mais nova e eu ouvia essa história, eu ficava às vezes um pouco horrorizada, porque são dois irmãos que um passa a perna no outro, né? Teoricamente quem olha assim de fora só vê com esses olhos. E aquela história toda, eu vou falar do início, a história que às vezes você nem conhece, você nem conheça. E na verdade, se está na Bíblia, é porque é exatamente algo que Deus deseja educar e nos ensinar sobre a nossa salvação, sobre a nossa história de vida. Então, se eu, enquanto mãe, não consigo olhar a história da Bíblia que está ali e não consigo interpretar à luz do que é o ensinamento da igreja, lógico, porque a interpretação, a leitura espiritual que a gente faz sobre as histórias da Bíblia precisam estar unidas também ao que nos ensina já sobre a nossa fé, a Santa Madre Igreja. Se eu não tenho essa capacidade, eu vou acabar deixando de lado a palavra de Deus, eu vou acabar deixando de lado a Bíblia. E isso é muito perigoso para a catequese, tanto nossa quanto dos nossos filhos. Porque se eu não tenho essa capacidade de compreensão, o que você faz? Vamos lá, se você é uma aluna você está numa aula de física, você está lá numa aula de física na escola, se você não entende bulhufas que o professor está falando, o que vai acontecer com esse aluno? Ele vai tender a ignorar o que o professor está fazendo, o que o professor está falando. Agora, vai deixar as leis da física vão deixar de existir? Não, elas não vão deixar de existir, elas vão deixar de atuar sobre a minha vida? Não. Porém, eu vou estar vivendo ignorando essas leis. Então, se por um acaso eu ignoro a ponto de não entender que existe a lei da gravidade, né, por exemplo, eu posso vir até a morrer por estar ignorando essa lei, tá entendendo? Eu vou estar caminhando, né, num terraço de uma casa, e aí eu quero pular para outro prédio e... Tá entendendo? Eu tô fazendo uma comparação absurda, porque muitas vezes isso acontece conosco diante da nossa vida espiritual. Entendem? Quando a gente ignora as leis de Deus ou o que Ele deseja nos ensinar, as verdades que Ele deseja nos ensinar, elas não deixam de existir, elas não deixam de ser verdade porque eu não entendo. Elas não deixam. Agora, se ele quis já revelar e essa revelação está lá, escrita, é porque de fato é para eu saber, é para eu entender, é para eu querer conhecer.
Então, assim como a criança, o adolescentezinho que está lá na aula de física, para aprender as leis da física, é importante para ele, para a boa caminhada da vida dele, em vários aspectos, nós também, tá? Então, vamos começar lembrando aqui como é que se deu essa história que está lá no início da Bíblia, de Esaú e Jacó. Esaú e Jacó eram 2 irmãos gêmeos, filhos de Rebeca e Isaac. Então, eles nascem, eu acho interessante isso, porque eles nascem com Esaú sendo o primogênito, e primogênito porque sai primeiro da barriga, apesar de nascerem juntos, um sai primeiro da barriga, e o Jacó sai em seguida. Então, na Bíblia, todo primogênito, ele era tido como o que ganharia todas as bênçãos do pai, toda a herança viria para o primogênito. E por que isso tem ali? Por que isso se dá ali, se a gente for olhar com os olhos da nossa salvação? Porque, de fato, o que Deus está querendo nos educar a pensar se você olhar ali com a leitura espiritual, é que viria de fato um primogênito, o filho unigênito de Deus, que é o próprio Cristo nosso Senhor, que desde o início sempre existiu, ele não nasceu depois, ele sempre é Deus, sempre existiu, ele apenas se encarnou em algum momento da história, no ventre de uma mulher, e ele vai nos trazer esse entendimento através dessas histórias do Antigo Testamento. E uma delas é essa, Esaú e Jacó. Vocês estão pegando junto comigo? Quem tá aí, peraí. A história, para eu continuar. Enfim, eu vou resumir para que a gente possa ir para a conclusão, tá? Então, eles nascem, são gêmeos, um nasce primeiro, o outro depois, e Esaú então ele ganha esse direito à primogenitura. Oi, Vivi, tudo bem? Vai acompanhando aí, gente. Mas acontece que tem um dado momento da vida que Esaú chega muito cansado, ele sempre foi aquele que ia caçar, ia procurar o sustento para o alimento, né? O alimento imediato, não é, da família, o alimento imediato, né, a comida, a caça. E Jacó, ele era mais introspectivo, ele era mais caseiro, ele apacentava ali as ovelhas, né? E um dia Jacó estava cuidando ali, fazendo uma comida gostosa, e Esaú chega muito cansado. E ele chega com muita fome. E ele então quer aquele prato de comida que o irmão está fazendo. O irmão, muito inteligente, começa então a falar assim: olha, eu te dou, mas você então me dá os direitos da sua primogenitura. Lembrando uma coisa que eu não falei, quando eles estavam no ventre, Deus revela para a mãe, para Rebeca, que ambos ali brigavam no ventre, ela sentia eles brigando no ventre, porque, na verdade, o mais novo reinaria sobre o mais velho. Ou seja, isso a gente vai concluir no fim, porque que Deus já vai avisando isso, tá bom? E aí, o que acontece? Esaú vende. Sabe o que ele faz? Ele fala: não, eu troco. O que me adianta esses direitos de primogenitura, de bênção de pai, se eu tô com fome aqui, eu tô precisando comer? Quantas de nós não ficamos pensando com o estômago na hora de resolver coisas importantes? O que é isso? É o olhar muito pro agora. A gente vive como a nossa fé já nos ensina, num momento de exílio. A nossa casa não é aqui, a nossa casa é no céu. A gente sabe, enquanto católico, que um dia nós teremos que ir para o céu. No entanto, quantos de nós vivemos pensando com o estômago e não com o espírito, e não com o que a nossa inteligência pode alcançar sobre a verdade da eternidade no céu com Deus, que já foi nos revelado, enfim, quantos de nós? E é isso, essa história é focada nisso, para nos avisar nisso. Olha só, Esaú vendeu por um prato de comida. E aí,
ele faz isso. Vai passando um tempo, Isaac, que é o pai, então vai morrer, e ele chama Esaú para dar a sua bênção da primogenitura. Só que Rebeca sabia desde o início sobre o que Deus já tinha falado no ventre dela, que o mais velho serviria o mais novo. Jacó, mal ou bem, sabia que o irmão tinha vendido para ele a primogenitura. Enfim, entra ali, então, uma questão que o irmão, o Esaú, enquanto vai fazer a caça, enquanto ele está se distraindo com o mundo, é isso que a gente pode pensar, se distraindo com o mundo, o outro vai lá na frente e pega a bênção do pai, se caracteriza como irmão. Se o pai, o Isaac, já estava muito, muito idoso, não conseguia enxergar direito, não reconhece quem é quem, ele apenas apalpava. Estou resumindo, mas tem que dar esses detalhes. E ele passa de Esaú e recebe a bênção, tá bom? Então, mas poxa, isso está na Bíblia dessa forma, e é de Jacó que se sai as 12 tribos de Israel, que vão dar aí o sentido para os 12 apóstolos de Cristo. Por que Cristo escolhe 12? Porque de fato ele vai mostrando aí o que acontece. Desde o início, Deus ele chama o seu povo para ser dele. Só que esse povo acaba, que é o povo judeu, acaba que somos nós também, é uma leitura ao mesmo tempo, acaba renegando a sua herança, não quer a sua herança, por pensar muito com o estômago. Quantas e quantas vezes o povo de Israel fez o quê? Quebrou a aliança com Deus, adorou a outros deuses, né? Vai renegando a sua herança, não reconheceu o principal, que é a Cristo. Então, o que acontece nessa história aí? O que Deus já está mostrando? Desde o início, ali o povo de Deus, o povo escolhido, somos todos nós. Estávamos ali os judeus e os cristãos, na figura de Esaú e de Jacó. A gente pode fazer essa leitura assim. E por que o mais novo serviria, o mais velho serviria o mais novo? Porque de fato é o povo de Cristo, o povo que crê em Cristo, que tem que governar. Cristo é que governa, Cristo é que tem que governar. E ele existiu e existe desde sempre, no sentido que ele é Deus, ele já estava formando o povo dele desde sempre. Entendem? Como nós estamos ali desde o início da história. Então, eu acho isso muito interessante, porque quando nós formos ler a Bíblia, a gente tem que ver que de fato toda a nossa salvação, toda a história da nossa salvação, ela é interligada nessas histórias. Isso é muito bonito. E essa beleza nessas explicações, que tem que encantar, principalmente ir encantando os nossos filhos ao desenrolar, né, da história deles. A gente tem que ser capaz de ir conversando com eles sobre isso, para que eles possam ver sentido nessas histórias. Senão eles vão, que nem aula difícil, vão ignorar. Não está muito ali compreendendo, eles vão ignorar. Então, o que acontece? O Esaú, ele, ao querer satisfazer a sua fome imediata, ele deixou de receber uma grande herança, né? Enquanto Jacó a recebeu por utilizar a sua inteligência. Vamos lembrar o atributo que mais nos aproxima de Deus, né? A característica humana que mais nos aproxima de Deus, a semelhança é a inteligência, a nossa capacidade de inteligência e escolha, ou seja, o livre-arbítrio também. E quando nós então conseguimos utilizar essa forma de agir, que não é pelo estômago, nós deixamos de ser escravos. Nós deixamos de ser escravos, nós passamos a ser livres, porque conseguimos escolher o bem maior, não um bem
que é bom, comer é bom, né? Mas é um bem imediato que não vai me satisfazer para a vida eterna. E quando a gente então deixa de usar a nossa inteligência e utiliza o nosso estômago, entendem? Nós estamos agindo de certa forma sempre com uma idolatria. E a idolatria, ela agride o primeiro mandamento. Olha como a gente vai explicando para os nossos filhos a forma como a gente tem que dominar os nossos sentidos, a forma como a gente tem que dominar as nossas escolhas para um bem maior que é Deus. Porque isso tudo, as pessoas pensam, eu não sou ruim. Quantas pessoas falam isso? Eu não sou ruim não, eu não mato, eu não roubo. Elas ficam sempre no plano material. Primeiro de tudo, que matar, se você não perdoa alguém, você está matando também, tá? Agora, e o primeiro mandamento de todos? Será que você está trocando bens terrenos, escolhendo bens menores, que são bens terrenos, em vez de um bem maior, que é uma herança eterna? Toda vez, por exemplo, que você fala para o seu filho que é muito difícil mesmo seguir a castidade, tudo bem para o seu filho adolescente, por exemplo, o que você está ensinando a ele? A agir como Esaú. Por isso tem a ver com a sua maternidade, essa história, com a minha, porque a gente vai entendendo que quando a gente ensina os nossos filhos a escolherem bens menores, eles estão escolhendo a idolatria. E isso agride o primeiro mandamento. Então, é muito importante que a gente consiga ter uma leitura sobre essas histórias para um crescimento verdadeiro, para uma inteligência a nossa inteligência foi ferida com o pecado original. A gente foi chagado ali em todos os aspectos da nossa criação. E a gente precisa então crescer, desenvolver a nossa inteligência à luz da verdade revelada de Cristo, revelada por Deus, ensinada pela igreja. E isso vai fazendo com que os nossos filhos vivam uma verdadeira libertação. Uma verdadeira libertação de escolhas boas. Você quer o seu filho verdadeiramente feliz? Não queira para ele apenas a capacidade de sentar numa cadeira e estudar para ser um grande empresário. Você está querendo que ele faça escolhas terrenas. Você está querendo que ele faça escolhas boas, porém menores, bens menores. A gente não quer escolhas menos boas. A gente está querendo as melhores escolhas para eles. Se você é realmente uma boa mãe, você quer que o seu filho seja capaz de fazer as melhores escolhas, não as piores escolhas, entende? Então, cada vez que a gente tem um olhar, que a gente vai compreendendo o que essas histórias têm para nos ensinar, a gente vai se tornando uma mãe mais inteligente. Uma mãe que tem uma capacidade de comunicação melhor. Uma mãe que vê nos mínimos detalhes uma forma de se comunicar de forma... que vê nos mínimos detalhes uma forma de comunicação fácil para uma catequese diária. Eu postei um vídeo há pouco sobre o porquê que a gente não tem que perguntar para os nossos filhos como foi a escola deles, como foi a sua escola. Por quê? Porque isso não vai me dar uma capacidade de entrar no coração deles, porque eles vão ficar ali vagando sobre uma pergunta vaga. Não vão conseguir responder, como foi? Sei lá, foi legal. Não sei, não lembro. Não teve uma pergunta específica para me pedir algo específico. Entende? Quando a gente vai tendo essa capacidade de interpretação de texto bíblico, a gente vai tendo uma capacidade de, através, claro, lembrando, mais uma vez que é importante, uma interpretação bíblica, porque nós temos já os ensinamentos muito diante de nossos olhos da igreja, os ensinamentos sobre a história da nossa salvação, do que nós acreditamos e tal, aí sim funciona essa interpretação, né? Senão vai pro lado errado. Quando nós temos essa capacidade de interpretação, nós vamos ficando muito sagazes para qualquer tipo de forma comunicativa com os nossos filhos. Porque tudo vai sendo um motivo para a gente pensar melhor como nós vamos adentrar a vida deles para levá-los à verdade.
Então, por exemplo, isso que eu falei hoje parece que não tem nada a ver com catequese. A Luísa postou um troço lá sobre como falar com meu filho quando volta do colégio, porque você ainda está muito na superfície do que é catequizar. Entendeu? Quando a gente entende que a catequese é algo que a gente precisa fazer diariamente, a gente começa a entrar nessa verdade sobre uma boa comunicação. E essa boa comunicação vai fazendo com que nós queiramos estudar mais também sobre o que é a nossa própria fé. Tudo vai se interligando, as coisas vão fazendo sentido. Nós vamos nos deliciando nisso, porque quem não quer ficar mais inteligente? Entende? Então, o que eu estou exortando aqui vocês a fazer nessa live rapidinha? Vocês se interessarem a uma comunicação maior com o filho de vocês, ao mesmo tempo que se interessem a aprender mais sobre a comunicação com o Pai de vocês, que é Deus. Porque veja, como é que eu posso ter uma boa comunicação com o meu filho se eu não tenho nada para falar com ele? Se eu não tenho verdades a ensinar para ele? Vai ser não tem assunto, entende? Aí o meu assunto com o meu filho vai se resumir a dar ordens. Faz isso, vai tomar banho, agora come, agora vamos fazer o jantar, agora vamos fazer o dever de casa, agora vamos dormir. Porque eu não tenho assuntos para nutri-lo, porque eu não estou nutrida. Então, para que eu possa ter uma boa comunicação com meus filhos, eu preciso saber entrar no coração deles, porque Deus entrou no meu e me trouxe verdades. Então, toda vez que eu for ler uma história da Bíblia, por exemplo, eu estou sendo nutrida pela palavra do meu pai, que está me ensinando a ser uma boa mãe, entendem? Que está me levando a conseguir cavar um momento para trazer isso para o meu filho também, essas verdades. Eu estava hoje trazendo a minha filha para a academia católica dela, né? Porque quem não sabe, eu faço homeschool com ela, mas é um homeschool híbrido. Ela vai 2 vezes por semana, ela vem numa escola que na verdade é uma academia, porque não é uma escola, por isso que eu falo academia católica. E aí, nessa vinda, a gente estava ouvindo uma música e tal, e ela me perguntou alguma coisa da música, e foi ali sobre o porquê engraçado que me perguntaram sobre isso, acho que foi hoje, eu ainda nem respondi, sobre essa questão do sacrifício, como é que foi? Do sacrifício de Abraão, do Isaac e tal, enfim, eu tava falando com ela esses dias sobre isso, e eu falei, minha filha, que é uma história da Bíblia também, que eu leio para ela as histórias da Bíblia, ou seja, eu dou assuntos para que a gente possa conversar. Nós somos chamados a colocar à morte tudo aquilo que nos afasta de Deus. Os sacrifícios, eles são próprios para mostrar para Deus que nós queremos dar morte aos nossos pecados. Porque o pecado, ele traz isso mesmo. Ele traz o afastamento da geração da vida, que é próprio Deus, porque é uma ofensa a Deus. Então, toda vez que nós queremos, sempre foi assim na história, né? Nós queremos pedir perdão para quem me gera vida, eu levo à morte aquilo que me afasta dele. Só que quem se afastou dele? Quem que merecia de fato a morte? Eu mesma. Eu merecia isso. Só que no meu lugar eu pego e coloco então um animal, que eu vou pensando tudo, eu vou para outros assuntos. Eu coloco alguém no meu lugar, né? O que eles ofereciam de sacrifício, animais, por exemplo, né? E aí quando Deus ele pede o próprio filho de Abraão, ele pede por quê? Porque ele também já está ali preparando a ideia de que nós que precisaríamos dar os nossos filhos para Deus, os primogênitos nossos, mas Deus é que dá o dele, no nosso lugar, no lugar dos nossos filhos, no lugar das nossas dores.
é Cristo que dói, é Cristo que morre. E enfim, senão a gente vai para outro assunto. Mas o que eu estou dizendo é que foi desenvolvendo ali uma conversa com a minha filha que tem 6 anos. Nesse nível. Ela foi me perguntando, eu fui respondendo. E a gente foi falando da nossa capacidade de ter fé, como Abraão teve. Que Deus sempre é providência, Deus sempre é bom. Enfim, porque eu tinha ali um material, um assunto para ser falado com ela, que de fato faz com que ela reflita sobre as atitudes dela, sobre a vida dela. Ninguém vai conseguir criar um bom filho porque pensa que está colocando ele para estudar matemática, português, inglês. Não, isso daí vai ser talvez com muito boa vontade um bom cidadão terreno. Mas mesmo assim, o que é ser um bom cidadão terreno? Será que ele vai ser capaz de construir uma família de verdade, não trazer tristeza para o esposo ou para a esposa, ser um bom pai, presente? Será? Será? Porque as nossas vontades, os nossos egoísmos, o nosso estômago o tempo inteiro nos chama. Quantas vezes por dia você tem vontade de comer? Ele está sempre ali falando, preciso ser alimentado, preciso. E o nosso egoísmo vai crescendo se a gente não consegue parar para refletir. Ser um pouco como Jacó foi, refletir com inteligência e agir. Como que é melhor eu agir para eu conseguir uma herança do meu pai de verdade? É nesse sentido. Tem muitas outras formas de reflexão sobre Esaú e Jacó, mas uma delas é essa, é de como nós podemos, como nós devemos viver a nossa vida com inteligência. Nós somos imagem e semelhança de Deus, não é possível mais que a gente queira ensinar os nossos filhos a agirem de forma assim, tão animal. Nós não somos filhos de criaturas, nós somos filhos de Deus. Então precisamos agir conforme a dignidade que Deus nos chama a ter, filhos dele. Então é muito importante que a gente possa pensar numa mudança de sociedade a partir da mudança verdadeira de como nós educamos os nossos filhos. Cadê a sociedade que educa os filhos para serem cidadãos do céu? Cadê essa sociedade? Ela não existe mais. E é por isso que, apesar de às vezes nós estarmos vivendo um momento de muito mais bonança material, porque se a gente for pensar, as nossas mães, tudo bem, já tinham, mas nem a minha mãe. Minha mãe fala que teve um tempo que não tinha fralda, descartável, por exemplo. Era fralda, minhas avós com certeza, era fralda sem ser descartável, não tinha essa coisa de liquidificador, não tinha, tudo era muito difícil, máquina de lavar roupa, tudo era muito mais difícil. Hoje em dia a gente tem tantas facilidades e, no entanto, a sociedade não melhorou, pelo contrário. Mães que matam os próprios filhos no ventre e não reconhecem isso. Então, assim, uma série de coisas que nós vemos acontecer numa sociedade que está procurando um conforto material e não está melhorando. Porque enquanto nós olharmos e criarmos nossos filhos para quererem pensar o que vão ser quando crescer em relação à profissão, nós não vamos ter realmente... nós primeiro fracassaremos, né? Fralda de pano, obrigada. Isso mesmo. Nós fracassaremos enquanto mães, porque em algum momento todos nós vamos morrer. Nós podemos olhar para nós, temos algo de espiritual dentro de nós. Tem algo de espiritual dentro de você e de mim. Tanto é que quando você perde um ente querido, fica muito visível isso. A pessoa estava do seu lado e de repente ela não está mais, apesar do corpo estar ali disposto. Então, não é possível mais que eu queira que os meus filhos vivam como se eles não pudessem ofender a Deus com qualquer ato que eles fizessem, porque Deus é misericórdia. Não. A gente está trocando as bolas. Deus é misericórdia e é por isso que eu preciso buscar o perdão dele, porque ele pode me perdoar, ele é misericordioso. Então, apesar de eu ter ofendido a Deus, ele já me mostrou que ele me perdoa. Então agora eu tenho que mudar. Eu não posso querer que os meus filhos vivam uma vida focada nos bens terrenos,
ofendendo ao primeiro mandamento. Por isso que Jesus vai resumir os mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Porque de fato todos se resumem aí, mas porque todos nós pecamos no primeiro. Nós trocamos toda hora por uma vontade do nosso estômago, né? Uma vontade imediata, por uma vontade imediata o segmento de um mandamento de Deus. São tantas as vezes que a gente faz isso, e é por isso que então Nossa Senhora também vem em Medjugorje. Eu tô falando tanta coisa junto que vai vindo aqui, é que parece que eu tô conversando com alguém, aí eu vou, como não tem ninguém respondendo exatamente, né, uma tela, aí eu vou nos meus pensamentos. Mas é por isso que Nossa Senhora também vem nos relembrar como que nós então ficamos mais fortes através do jejum. Nossa Senhora fala em Medjugorje que o jejum ele vai vencer guerras. Por quê? Porque a gente vai usar a inteligência. Jejum e oração vencem guerras. A oração do rosário vence guerras, paralisam guerras, porque a gente realmente coloca ali para agir com inteligência. A gente consegue se vencer as nossas necessidades imediatas e parar para refletir melhor sobre as nossas ações. O jejum nos ajuda nesse discernimento, nessa disciplina. E, enfim, se eu não entendo cada detalhe desses ensinamentos, tanto bíblicos, porque tudo isso que Nossa Senhora ensina já são ensinamentos bíblicos também, ensinamentos que a nossa igreja também nos ensina desde sempre. Se eu vou botando isso de lado, eu vou criar filhos fracos, filhos bobos, filhos que não conseguem construir uma família verdadeiramente na rocha. Eles vão ser infelizes. Na grande maioria, um ou outro vai ter a sorte, de repente, de no meio do caminho se converter. E aí no que se converte, consegue de fato construir uma família feliz, graças a Deus. Mas quantos acabam às vezes se separando, se divorciando, passando por dores, porque o amor ele é eterno. Então quando se tem uma ruptura, uma separação, dói muito. Entende? Então a gente não quer criar filhos para passar por essas dores. Quer criar filhos para enfrentar os sacrifícios terrenos para alcançar glórias eternas. Então, as dores passageiras, elas não devem nos importar tanto. A gente precisa querer passar por elas para alcançar heranças eternas. Tá bom? Enfim, era mais um recado que eu queria dar, que eu acabei indo para um outro ponto de conversa, mas que faz parte da nossa maternidade a gente olhar, tá? Porque isso vai fortalecendo todo momento que a gente tem de dificuldade, por exemplo, no nosso dia a dia, de cansaço. Se a gente vai tendo essa visão sobre a nossa maternidade e sobre a nossa escolha sobre santidade e salvação, cara, a nossa vida vai ficando muito em paz, muito fácil, porque o fardo vai se tornando leve. Às vezes que você vai chegar em casa cansada do trabalho, ou então tendo que conversar com seu filho após o colégio, como eu falei hoje no vídeo, tá? Tudo vai ser no momento em que você entende que é especial, que você entende que é importante verdadeiramente, e isso vai te dando fôlego e satisfação para passar por eles e não ficar olhando sempre com o olhar pro chão, de que você tá cansada, de que você não aguenta mais. Essa maternidade real aí eu acho horrorosa. Eu não acho isso maternidade real, eu acho isso maternidade eu acho isso um assassinato à maternidade. Essa maternidade real que o povo põe é um assassinato à maternidade, porque faz com que as pessoas, as mães, se sintam sempre escravas, porque de fato ensinam elas a serem escravas. Ensinam as mães a serem simples orientadoras do lar e não mães de filhos de Deus. Nós não queremos ser orientadoras de lar, sendo que a gente tem outras milhões de coisas para fazer também. Nós queremos ser verdadeiramente mães de filhos de Deus. E aí sim, tudo vai ter um sentido. Você se sente importante no seu trabalho, porque você vê sentido ali naquele trabalho. Você olha, às vezes o sentido do seu trabalho é o dinheiro, é a posição que você exerce, mas você vê algum sentido ali. Qual o sentido que você vê na sua maternidade? Por quê
que você precisa realmente ser uma mãe de filhos de Deus. Entende? Esse é o sentido, para você conseguir verdadeiramente viver bem. A sua maternidade ser realmente feliz, realizada mesmo em meio ao cansaço. E outra que eu vou falar, no meio desse processo, você entendendo tudo, toda esse círculo aí, porque eu falo que é tudo conectado, né? Esses pensamentos, você realmente vai alcançando grandes goals. Goals de comunicação amenizam o estresse. As pessoas que se comunicam bem são pessoas menos estressadas. As pessoas que se comunicam bem conseguem expor o amor que sentem e se sentem também mais amadas, porque o outro vai se sentindo mais amado. Então tem menos conflito em casa. Os filhos vão se tornando mais dóceis às nossas palavras, aos nossos ensinamentos. Tudo vai se organizando. Se a família, se o homem e a mulher, né, a família que eles têm tem que ser a imagem e semelhança de Deus, cara, porque de fato tem que ter paz dentro de casa. E isso é com uma boa comunicação. Você entende que Deus é unitrino porque a comunicação entre eles é perfeita. Nós precisamos gerar essa comunicação entre nós e os nossos filhos, entendeu? Uma comunicação perfeita. Então, o que eu quero nessa conversa com vocês aqui, é muita coisa acumulada, é que vocês tenham, vamos definir aqui essa live que ficou para lá e para cá, em vários assuntos. É que vocês tenham dentro de vocês a firme decisão e propósito. As histórias da Bíblia não são historinhas de criança. Elas são histórias sobre a minha salvação e a salvação da minha casa, da minha família. E eu preciso compreender isso mais e melhor para me nutrir sobre o que Deus deseja me ensinar, para ensinar aos meus filhos e ser mais sábia. Segundo, a comunicação com os meus filhos, ela é muito importante para que eu possa entrar no coração deles trazendo essas verdades. Mas eu, enquanto uma mãe sábia, vou conseguir mais facilmente encontrar meios para me comunicar com os meus filhos. E terceiro é entender o meu real papel enquanto mãe. Enquanto mães de filhos de Deus que somos, temos que compreender esta grande verdade e aplicar diariamente, tá bom? Fiquem com Deus, um bom dia para vocês e nos vemos numa próxima live aqui de Tampa. Tchau, tchau!